E essa é que é essa, não é? A culpa não é do patrão, não é de Deus, do pai, da mãe, do vizinho, do político. A culpa é da vontade. Música de António Variações. Compôs a música, a letra, não chegou a editar. Viram depois estas e outras faixas à luz do dia, então, com uma ajuda do Projeto Humanos. É o caso, a voz de Manuela Azevedo. Connosco já temos o André Ferreira e o Tiago Queiroz. Muito bom dia a ambos, bem-vindos. Bom dia, Maria João. Muito bom dia. Rapazes, eu não sei de quem é a culpa, mas os próximos minutos são da vossa inteira responsabilidade. Certíssimo, então. Vamos começando então Vamos começar com um tema mais leve, para não estarmos sempre a falar de desgraça também, para a pessoa ficar para as pessoas ficarem um bocadinho mais animadas, um bocadinho mais leves. Vamos falar com um ponto prévio em que Espanha terminou as buscas pelo crocodilo de Douro supostamente avistado na zona da confluência dos rios do Douro e Pisuerga. Este que acaba por ser um tema um bocado mais cómico. Esta foi uma notícia que acabou por dar teve alguma força nas redes sociais, pela sua vertente assim mais cómica. Do que falar. Os grupos de busca optaram por terminar os trabalhos ao fim de 6 dias, sem resultados. Este crocodilo do Nilo, supostamente avistado por um grupo de jovens e um agente, teria, caso existisse, cerca de 250 quilos. É um monstro mesmo. Mas nesta terça-feira, os biólogos e cientistas da Associação Chelónia, penso estar a dizer corretamente, espero, chamados às buscas, descartaram por completo a possibilidade, após a observação no local, de se tratar realmente de um animal deste teor. Apesar de serem encontrados possíveis ninhos e parte de um peixe devorado, tudo indica que afinal era a autoria de lontras, provavelmente. Ou seja, um animal fofinho em vez de um animal enorme e agressivo, o que me deixa pessoalmente mais descansado, apesar de eu não estar naquela zona todos os dias, mas deixa-me acima de tudo mais descansado. Foi um caso caricato. Sim, foi um momento caricato que pelo menos deu para fazer esquecer alguns problemas das pessoas, porque houve ali um tempo em que as pessoas só falavam do crocodilo e que ele existia no Douro, mas pronto, felizmente não há, e pronto, foi a lontra a culpada da destruição que lá estava, de matar os peixes. Vamos então agora passar também para alguns temas não tão pesados esta semana, também decidimos trazer, apesar de os haverem, decidimos não trazer assim temas muito pesados, e vamos começar com o primeiro tema do aumento do número de casos de Covid-19 na área de Lisboa e Valtejo, ou pelo menos o crescimento do número de casos de pessoas infectadas nesta região. Ora, ao longo das últimas semanas é isso que tem vindo a acontecer. A Lisboa e Valtejo tem vindo a ser um foco, desta vez com infectados, com um número grande de infectados na região. Tem-se registrado um número de surtos, cerca de 14.161, e houve mais 283 casos de infecção ontem, na quinta-feira, do que na quarta-feira, ou seja, cerca de um aumento de 2%. O que é que se pode justificar a isto? É relativamente, provavelmente, ao desconfinamento que está a surgir ao longo do país, e provavelmente as pessoas também decidem enviar-se para estes locais, mais precisamente para Lisboa e Valtejo, e provavelmente está a haver um ajuntamento de pessoas ou não, mas alguma coisa está a acontecer para que estes casos estejam a aumentar. Ainda por cima, agora em tempo de arraiais e de festas de Santo António, São João e São Pedro, estes vão ser proibidos na região de Lisboa e Valtejo, como a diretora-geral de saúde disse, Graça Freitas, mas ela também disse, pronto, não vão haver os arraiais como existiram no ano passado, com as pessoas todas ali juntas e a beber umas cervejas e a comer as sardinhas, mas ela disse que podem ser feitos de maneira diferente. Ou seja, vão existir os estabelecimentos com esplanadas, essas esplanadas podem ter os grelhadores com as sardinhas e assim as pessoas podem então comê-las, mas obviamente que os arraiais já estão proibidos, pelo menos nestas zonas, pela Direção-Geral de Saúde. Portanto, temos de ver bem aquilo que estamos realmente a fazer, porque ainda tivemos aí umas semanas em que só tínhamos 200 casos de infectados, e agora estamos a ter quase todos os dias 300 casos de pessoas infectadas, portanto também é preciso termos bastante cuidado relativamente a isto e vermos bem se estamos a cumprir as medidas de segurança, porque obviamente já sabemos que o português, quando tem assim uma pontinha de liberdade,
faz aquilo que vai apetecer. Não estou a dizer que foi o facto das pessoas terem ido à praia, não, provavelmente não. Não vou generalizar, não vou culpabilizar aqui ninguém porque não sei realmente a causa, mas é certo que está a acontecer alguma coisa naquela zona e que as pessoas e a própria Câmara têm de agir para também se não ter estes casos e para que também de hoje para amanhã não haja um grande número de mortes assim do nada. Portanto, também é bom que as pessoas contenham e esperemos também que estes casos de infecção não sejam tão graves como os que haviam antes. Realmente este aumento que se tem sentido mais recentemente nessa região de Lisboa, eu acredito plenamente que tenha uma ligação direta ao facto de estar a acontecer um desconfinamento geral. Claro que vários fatores já influenciam este fenómeno, mas considero que o desconfinamento e se calhar uma espécie de uma certa despreocupação começa a surgir relativamente ao problema, afetam muito este assunto. Apesar do desconfinamento estar a acontecer, é importante lembrar, e aliás várias entidades políticas do nosso governo afirmaram que não é por estar um desconfinamento a acontecer que o problema está resolvido já pela raiz. Isto é um problema que vai ter que ser resolvido esporadicamente. Vão continuar a existir casos durante vários anos. Agora, cabe-nos a nós, claro, como sociedade e país, continuarmos a fazer as medidas e a pôr em prática as medidas que temos feito tão bem e internacionalmente elogiadas para que isto não piore e nos tornemos um caso de vergonha, que realmente, em termos de Covid, Portugal está a ser um caso de glória, pelo menos na sua maioria, comparando com muitos outros países europeus e não só, está a ser um caso bastante positivo. Sim, e também é só para terminar, só pelo menos esperar pela vacina, porque até lá as pessoas pronto vão ter de viver de maneira diferente e temos de nos habituar de uma vez por todas. Sim, esperemos que as pessoas comecem a ganhar algumas defesas naturais, já com algumas que apanharam infecção, mas ainda estão estudos a decorrer relativamente a isso e não se sabe se apanham e se duram muito tempo ou não, por isso temos que ver o que é que o futuro traz. Passamos ao próximo tema. Exatamente, podemos passar. Então pronto, agora um tema assim um bocadinho, pelo menos para Portugal, também um bocadinho mais positivo, optámos por tentar trazer um programa se calhar um bocadinho mais leve esta semana. Portugal mantém o terceiro lugar dos países mais seguros do mundo. Portugal manteve o terceiro lugar no Global Peace Index, GPI, sendo este um ranking dos países mais seguros, e Portugal ocupou o primeiro lugar entre os países da União Europeia. O Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, destacou que no relatório do Institute for Economics and Peace, que possui aproximadamente 100 páginas, que foi divulgado nesta também quarta-feira passada, Portugal aparece na terceira posição, apenas atrás da Islândia e da Nova Zelândia. Acaba por ser uma posição bastante vangloriosa e algo positivo, como já referi várias vezes. É curioso constatar que em 2014 Portugal ocupava o 18º lugar neste mesmo ranking Global Peace Index, tendo apenas alcançado o terceiro lugar em 2019, infelizmente este ano mantido. Vê-se aí um salto em termos de segurança, em termos de lugares até de certo modo considerável, o que acaba simplesmente por indicar que no geral estamos a tornar-nos um país, se calhar, mais seguro, apesar desta altura de Covid, parece que anda tudo maluquinho. Isto são notícias que acabam por ser um bocado positivas. Esta que foi a 14ª edição do ranking GPI, que classifica 163 estados e territórios independentes, e este ranking aborda 99,7% da população do mundo, aproximadamente, praticamente quase tudo, e concluiu-se que na generalidade global, devido a vários fatores que a paz deteriorou-se. Vou mencionar alguns à frente. Conclui-se também, após estes estudos, que apesar dos conflitos e crises originários na década passada estarem a diminuir, estão infelizmente rapidamente a ser substituídos por novas tensões, incertezas e conflitos, devido aos impactos da recente pandemia de Covid-19 e outras situações. A pontuação de cada país é atribuída em função de variados fatores, tais como conflitos internos e externos, segurança e militarização, ao longo de 23 pontos, 3 indicadores. No estudo realizado pela Economist Intelligence Unit, o Global Peace Index de 2020 conclui que o mundo ficou menos seguro pela 9ª vez nos últimos 12 anos, com o nível médio de paz dos países a cair aproximadamente 0,34% no ano passado. No total, o clima de segurança melhorou em 81 países e piorou em 80. Está relativamente equilibrado, mas devia de ser mais melhorados do que piorados. Era melhor se fosse equilibrado para o lado mais positivo. O que eu tenho a dizer a isto é que nestes tempos em que tudo parece mau e cheio de problemas com o Covid,
Foi o que eu referi, a malta parece que anda maluca, que uma coisa a acontecer a seguir à outra, incêndios, isto e aquilo. Este ano está mesmo a arrebentar com a escala dos limites. O aumento de instabilidades e tensões entre grandes países e agravamentos económicos internacionais e também outras situações alarmantes acaba por ser uma notícia refrescante e esperançosamente positiva, pelo menos para Portugal, no sentido em que continuamos a ser um território seguro, pacífico e internacionalmente confiável. Numa nota mais negativa, que também acho que é, em termos de realismo, a falar sobre isto, é infeliz perceber que, devido a certos países, a taxa de segurança global diminuiu ligeiramente. E no que toca a esta nota, posso apenas desejar que os líderes mundiais sejam cautelosos e amigos do próximo, de modo a evitar uma catástrofe e uma consequente descida da segurança mundial, porque ao fim de tudo eles é que têm os botõezinhos que fazem tudo andar e eles é que têm o poder sobre toda esta situação. Vamos desejar o melhor. Sim, concordo com praticamente tudo o que disseste. Sim, eu também acho que Portugal, apesar dos casos que se vêem todos os dias nas notícias ou nos programas de entretenimento, eu acho que sim, que Portugal continua a ser um país bastante seguro e eu acho que pronto, essa lista vem demonstrar isso mesmo. Só não sabia que estávamos ao pé de países como Nova Zelândia e Islândia, porque pelo menos a Islândia é bastante conhecida pelo seu nível de segurança, mas é sempre bom então estarmos ao nível desses países. E, claro está, continuarmos a trabalhar não só dentro do nosso país, mas os nossos governos com os dos outros países para também ajudar a promover a paz global, porque isso é um tema sempre debatido todos os anos por toda a gente e, obviamente, que quero lamentar esse fator que tu referiste sobre a segurança mundial estar a diminuir. Temos de combater isso, não como, por exemplo, Donald Trump faz, a querer pôr medo nas pessoas. Acho que isso só vai piorar, precisamente com as palavras que isso vai acontecer e, portanto, sim, aqui um ponto positivo, um programa também um bocadinho mais leve, porque haviam outros temas que poderíamos ter trazido um bocado mais pesados e piores que aconteceram esta semana, mas também para sermos um bocado mais amigos, porque às vezes fazemos amigos demais em muitos programas, outras vezes, como este, fazemos menos. Portanto, fica aqui então estas notas destes pontos positivos, apesar do tema da Covid ser um bocado negativo, não é? Mas ainda não há muitas. Também é de felicitar isso. Acho que estamos a dar por terminado o programa desta semana, certo? Exatamente. Pronto, e foi isto. Esperemos que tenham gostado mais uma vez e para a semana cá estaremos, nós ou com o Francisco ou mais alguém. Exatamente. Muito obrigado a todos os ouvintes e este foi o nosso programa desta semana. Tiago Queiroz e André Ferreira, obrigada a nós também. Olhem, bom fim de semana e até 2 a 8. Muito bom fim de semana, até à próxima. Foi mais uma edição do Liberdade de Expressão com os nossos politicamente incorretos nesta sexta-feira. Agora 6 minutos para as 10.